ouvintes da Rádio Sion, como que vocês estão? Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o pastor Welfane. Ele é lá da Igreja Metodista Nova Canaã. E temos um novo apresentador também, que é o Thalisson. Vocês não costumam vê-lo muito por aqui apresentando, porque ele está sempre nos bastidores, ele está sempre aqui no Mais Podcast, mas fica por trás das câmeras, né, Thalisson? É isso mesmo, mano. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thalisson, eu tenho 21 anos, eu sou líder aqui em Sion, líder da célula Mesa junto com a pastora Maíra. Também sou supervisor dos adolescentes aqui da igreja. E a gente está aí, né? Tá aí com um convidado aqui inédito, pastorzão Welfane. Pastor, se apresente, fala um pouquinho sobre o Senhor, sobre a sua trajetória, também um pouco sobre do teu contato com o tema, né? Sobre as cartas do Apocalipse e tudo mais. Que bom. Prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, meu nome é Welfane. Estou aqui em Cachoeiro, é o meu 2º ano, na Igreja Metodista Nova Canaã. E minha esposa, Asma, tenho 2 filhos, Heitor e Adassa. E estamos aqui como família aqui nessa terra, né? Gostamos demais daqui e que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um. Então, fui convidado especificamente por causa do tema Apocalipse, que eu trabalho há 20 anos, né, que eu me dedico intensivamente a esse tema. Que legal, pastor. E eu... Não, engraçado que eu tenho 21. Pois é, você estava com um aninho, né? Tava com um aninho. Me chamou de velho. Não, que brincadeira, isso. não tem problema. É o seguinte, quando comecei meu ministério, eu já pregava Apocalipse antes. Então não estou contando antes. Mas quando eu assumi minha primeira igreja, Deus tocou no meu coração a fazer isso de uma maneira intensiva, proposital e também metódica. Não fazer apenas de vez em quando, mas ter um tempo. E aí eu tiro todo mês de agosto, há 20 anos. Eu só prego Apocalipse. Uau. Até em casamento e velório eu já fiz isso. Uau, que massa. interessante! E aí eu tiro todos os cultos da igreja, faço um roteiro, explico qual parte que eu vou fazer naquele ano. E a minha experiência é uma transformação muito grande, principalmente nas igrejas que eu já passei, que a minha denominação metodista, os pastores, eles trocam de cidade de tempo em tempo. Então, as igrejas que eu já passei, houve assim, uma transformação muito grande após esse momento, e principalmente no decurso dos anos, quando a igreja vai apanhando o hábito de não apenas ouvir falar do Apocalipse, mas se dedicar, tirar um tempo e ficar em cima, e estudar e aprofundar. Ah, que interessante. Então, isso sim é algo assim que faz parte da minha vida, né? Aliás, o estudo da Bíblia, o ensino, o meu ministério é esse. E essa parte, então, ela é algo assim que faz parte da minha vida. Nós estamos em agosto, né? E em agosto a gente faz isso há 20 anos, agora estamos completando. E esse ano eu tive a experiência de ir lá conhecer a terra do Apocalipse. Olha Legal. isso, Que é a Asa gente. Menor, 7 igrejas do Apocalipse. Fui lá e conheci aquilo tudo lá. Nossa, Legal, muito legal. legal isso. Chegou a dar um pulinho lá em Patmos também? Cara, até paguei pra ir, não consegui. Teve uma tempestade. Ah, que pena. O mar lá é muito revolto, lá não é fácil. Patmos é estratégico para abandonar alguém mesmo. Por isso que João estava lá, né? Então, pra você ter uma ideia, hoje com toda a tecnologia, deu uma reviravolta no mar lá, que falaram, não dá para ir essa semana, não tem como. Tentamos umas 2 vezes, não fomos. Puxa. Mas eu achei que Deus quis dizer o seguinte, eu vou ter que voltar. Ah, Pelo menos boa. ressarciram o dinheiro. Não, aí substituíram por uma outra Por experiência, uma outra que foi a experiência. Capadócia, que também é uma Uau. região da Bíblia, onde tem aquelas passeios de balão, onde tem aquelas águas termais de Pamukkale, 7 maravilhas do mundo, um negócio assim, fabuloso, que também tem a ver com as viagens de Paulo. Aí nós fizemos outras regiões, além de Patmos, e fiz toda a região do Apocalipse completa, de menos a ilha de Patmos, né? Que só ficou faltando essa parte que, no caso, quem sabe, né? A gente volta daqui uns 10 anos, se Deus quiser. permitir. E Bom, a leva um gente convidado, vai ter, né? vai ter bastante assunto, Fazer uma caravana. né?
Vamos ter bastante assunto aqui, gente, para perguntar pro pastor. Então, antes da gente começar de fato, Thaleson, você faz uma oração para entregando o nosso podcast? Com certeza. Senhor Deus, nosso Amém, Pai, Jesus, muito obrigado. nós te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia, Sim, Jesus, muito obrigado. pela tua graça, Pai, que transborda, Deus, sobre nós todos os dias, Amém, Deus. Jesus, muito obrigado. Deus, nós acordamos porque o Senhor permite, Amém, nós Jesus. permanecemos vivos porque o Senhor também permite. E te clamamos, Pai, clamamos por misericórdia também, porque entendemos Amém, que Jesus. nós somos, Pai, pecadores, nós somos falhos, e Deus, dia após dia, nós buscamos, Deus, essa Amém, santidade Jesus. progressiva. Amém, Então, que em Pai. nome de Jesus, o Senhor se sente com a nós à mesa, que o Amém, Senhor Deus. converse com nós esta noite, Amém, e que o Senhor Jesus. nos leve, Pai, para nossa casa e cuide também daqueles que nos assistem, Deus, pela honra, Pai, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor, o senhor disse, né, que gosta muito do livro do Apocalipse, está há 20 anos estudando. Eu, particularmente, há um tempo atrás, eu tinha medo do livro, eu não lia por medo. E há algum tempo, talvez uns 3 anos pra cá, eu comecei a ter mais interesse pelo livro e esse medo desapareceu. E eu tô agora nessa pegada de estudar e de querer saber mais. Então pode ser que eu te faça bastante perguntas. Fica à vontade. Sobre as igrejas do Apocalipse, como que eram essas igrejas? Elas tinham templo físico? Eram estruturas reais mesmo, de concreto? Como que era isso? Não, com certeza não. Quando fala igrejas do Apocalipse, se refere a lugares. É o conceito que hoje a igreja tem resgatado de igreja da cidade. A igreja, ela é do lugar. Quando você fala de igreja de Éfeso, a igreja da cidade de Éfeso. A cidade era considerada o rebanho, era considerada a igreja. Só que, na verdade, a igreja, dentro de um contexto de muita idolatria, de muita perseguição, a igreja ela ficava nas casas e em muitos lugares era muito tímida, muito doméstica mesmo. O modelo de células também, que tem sido resgatado, era isso que era a igreja e só. E quando a igreja se reunia como povo, como corpo, como celebração maior, quando tinha uma oportunidade, né, de um líder local convocar, então, por exemplo, quando Paulo viajava até essas igrejas, então ele reunia a igreja do lugar, mas em muitos momentos ele fala de especificamente a igreja numa casa, a igreja, né, num lar, como é o funcionamento. Então, templos não existia nesse período, nem um templo. Em alguns momentos, eles utilizavam os grandes auditórios. As cidades romanas, todas elas tinham um auditório, um anfiteatro arredondado, né, de baixo relevo ou de alto relevo, onde o lugar onde acontecia a apresentação era embaixo e as pessoas ficavam nos degraus assistindo, uma forma de acústica, né, que não tinha equipamento. Então, o som, eles estudavam o som, estipulavam forma que o vento vinha e levava a voz para as pessoas. E os anfiteatros, eles tinham tinham que ter o espaço de 10% da população da cidade. Nossa! Então, se a cidade crescesse, tinha que fazer outro anfiteatro, então aumentar o anfiteatro. E em alguns momentos a igreja estava ali. Em alguns momentos, eventos da cidade, espetáculos, que em quase todos eles tinha condenação de alguém. E a condenação de alguém muitas vezes era um cristão, por ser cristão. E ali algo acontecia e virava um culto, uma pregação. Então, a igreja não tinha paredes. A igreja ela adentrava a sociedade, era dentro das casas. Ela tinha a visão de que a cidade é o lugar da igreja. E ela alcançava aquele povo. Ah, que interessante. Tem duas visões, na verdade, né? Que quando a gente estava pesquisando para trazer esse tema aqui, a gente viu que as igrejas podem ser um período específico ou pode ser dentro de uma era, vamos supor, agora, atualidade. Pode ter vários tipos dessa igreja. Como que o senhor enxerga essa visão? Pois é, essa visão, às vezes, muitas pessoas não gostam de fazer isso. Só que a Bíblia toda faz isso. Comparações, aplicações. Então, as 7 igrejas existiram, de fato, como lugar, historicamente, naquela data. E as 7 igrejas têm lições para a história do cristianismo.
e tem lições para hoje. Então, quais são as aplicações, as interpretações das 7 igrejas? A interpretação literal, que houveram aquelas 7 igrejas, eu estive lá, pesquisamos, vimos detalhes sobre o lugar, sobre a época, o que aconteceu de fato, quando o texto foi escrito. Durante a história, a igreja passou por fases, que às vezes lembra Éfeso, às vezes lembra Laodiceia, às vezes lembra Esmirna, ok? Então a gente faz uma aplicação, na verdade, simbólica, histórica, mas eu creio que o maior objetivo disso, quando a gente faz essa aplicação histórica, é ensinar sobre a história do cristianismo. Falar sobre o primeiro período, segundo período. Então, 7 períodos do cristianismo, você vai entender toda a história cristã a partir da lição das 7 igrejas. Então, eu acredito nisso. Também o caráter profético do Apocalipse. Tivemos 7 igrejas na história, como Éfeso, uma igreja, a igreja primitiva, mas que ela começou a esfriar no seu amor. Como Esmirna, a igreja perseguida, a partir do 2º século, 1º, 2º, 3º século, uma perseguição intensa à igreja. E aí lembra da segunda igreja, que é Esmirna. Depois, Pérgamo, quando a igreja ela já passa a se unir ao Estado, passa a se unir ao mundo, ela se torna oficial, como semelhança. Depois, a igreja de Tiatira, quando o pecado realmente, a idolatria entra na igreja e vira aquela igreja da época das trevas, da Idade Média, de tudo aquilo que a gente vê na história, né? Da Inquisição, aquela igreja realmente tenebrosa, que dominava o povo, que não tinha a Bíblia no tempo da Idade Média. Então, Tiatira fala exatamente disso. Depois vem Sardes, que é a igreja que traz a luz da palavra, mas que precisava do avivamento, não era ainda uma igreja renovada, que fala da igreja reformada, da reforma protestante, que lembra de Sardes. E depois, Filadélfia, a igreja amorosa, a igreja missionária. E aí vem o período da história do cristianismo, que é do século XVIII, XIX, quando o cristianismo se expandiu pelo mundo com missionários que iam só com a passagem de ida, vieram para o Brasil e de navio e iam pregar o mundo todo, a era das missões. E também quando veio os avivamentos e depois, né, a igreja começou a crescer. Só que a última igreja é Laodiceia, igreja morna, igreja rica, moderna, mas que não sai de cima do muro. Então, isso tem tudo a ver. A igreja aconteceu de fato, tivemos 7 igrejas. Eles estavam lá. Tem comprovação histórica, tem dados, tem arqueologia, tem tudo. Durante a história isso aconteceu e hoje nós também vemos tudo quanto é tipo de igreja. Número 7 tem um sentido de completo, de total, de perfeito. Eu ia te fazer essa pergunta. Por que 7 igrejas? Então, porque significa todas as igrejas. É uma lição para todas as igrejas daquela época, aquelas 7, representando todas as outras. Era uma lição para toda a igreja durante a história do cristianismo e para todas as igrejas hoje. Você tem todos esses tipos de igrejas. Tem igreja perseguida hoje, como Esmirna, lugares que a igreja é perseguida. Tem lugares que a igreja ela é avivada, como Filadélfia, ela é amorosa, como Filadélfia. É a igreja morna, como Laodiceia. Tem igrejas que estão nas trevas, como Tiatira. Existe tudo isso. Hoje seria uma mescla dessas igrejas, né? Tudo isso se cumpriu. E hoje isso está tudo misturado, está acontecendo. Mas até a volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, o que vai ter que acontecer? 2 coisas. Primeiro, uma grande perseguição, uma peneirada. E segundo, um grande avivamento, preparando o mundo e a própria igreja para a volta de Jesus. Jesus não vai levar a sua igreja sem prepará-la. Então, ele vai através da perseguição. E aí eu já entraria num outro tema que eu vou deixar vocês perguntarem para mim não mudar o assunto. A pergunta que eu queria fazer é porque você falou que elas existiram de fato e as cartas elas foram destinadas, então teria alguém lá para receber essas cartas. Então a quem elas foram destinadas, sabe? Quem recebeu? Foi algum líder da época? Algum líder de cada igreja? Então, você imagina, João era um prisioneiro. Sim. Estava na ilha de Patmos. Lá era um lugar inalcançável. Como eu falei, né? Não consegui ir lá. Fui até lá e não cheguei do outro lado. Fui na praia e não cheguei do outro lado. De tão difícil que é o acesso à ilha de Patmos, né? O mar Mediterrâneo,
ele é muito profundo, não tem praia de areia, igual a gente tem aquele acesso na beirada do mar, quase não tem. É mesmo? Já é pedras e abismo. E muito Olha. escura a água, então, e é muito revolto, muito gelada, a água é um mar muito revolto. Então, aí, além do que você perguntou, como é que ele mandava a carta? Como é que o povo recebia? Boa Como é que ele pergunta, mandava a carta? Então, na verdade, era um contrabando mesmo, no sentido assim, só para o pessoal entender, de textos. E aí você, quando abre a sua Bíblia, olha aqui, carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o texto ele é mandado em pedacinhos. Então, ou uma tabuinha, provavelmente um pedaço de couro de um bicho, de um animal, escrevia, enrolava, botava no meio das roupas e mandava. E quem viesse à ilha para trazer alimento, ou visitar alguém, ou soldados escalados para vir trabalhar de tempo em tempo, o apóstolo João estava lá. Então, alguém ali se converteu, a tese é essa. Alguém ali se converteu e levava essas cartas, mandava para as igrejas. E as igrejas, quando chegava uma cartinha para cada igreja, alguém teve o trabalho de, chegou carta lá, chegou carta cá, vamos juntar, vamos copiar, e a Bíblia foi sendo copiada assim. Foi juntando os trechos, foram copiando. Então, quem são essas pessoas? O povo daquela igreja. E João, quando ele foi solto, porque ele não morreu, foi o único apóstolo que não foi assassinado. Sim. Ele era o apóstolo mais jovem, era um menino, né, lá no Evangelho, mostra João, o discípulo que Jesus amava, ou seja, ele que se achava, né? Jesus amava, né? E ele era um adolescente, era o mais novo, e ele deitava no colo de Jesus, aquela relação paternal que ele tinha com Jesus. Então, João não morreu assassinado, então ele viveu quase 100 anos, e ele morreu, então. Depois ele voltou, foi para Éfeso, morou em Éfeso, e terminou sua vida, morreu de idoso lá. Eu estive lá no local onde que eles falam que ele foi sepultado e onde que ele viveu, né, em Éfeso. E ali ele terminou. Então, talvez o próprio João, quando voltou da prisão, porque o imperador, né, mudava de imperador e algum perseguia mais, outro menos, o imperador soltou ele, mudou o imperador, né? No tempo do Apocalipse era Domiciano, perverso, que perseguiu os cristãos. Depois ele morreu, soltou os prisioneiros, ele foi solto, voltou. Então, o próprio João pode ter reunido e organizado o texto do Apocalipse, reunindo os trechos que ele já tinha mandado. Ah, sim. Porque João escrevia. Compreendeu? Então, ali tinha uma igreja, nesses lugares, o texto era mandado, e quando João voltou, ele pode ter reunido esses textos. Show. O que faz também muito sentido, né? Porque, afinal, ele sabia para onde estava sendo destinado, né? Então, fazia muito sentido, mais sentido que alguém parar para procurar, saber para onde chegou. Mas a pergunta eu fiz porque na nossa tradução, ela sempre começa assim, o direcionamento da carta. Olha, escrevo a Sardes, por exemplo, ao anjo da igreja. Então, tipo, esse anjo da igreja que eu fiquei em dúvida, será que era um líder religioso de lá? Então, a palavra anjo significa mensageiro. Então, ao mensageiro da igreja. Essa é a tradução literal. Só que o Apocalipse é todo escrito em códigos. Tinha censura. Se o texto passasse por um soldado, carta para anjo, é trem de doido. Leva isso. Entendeu? Por isso que João escreveu com dessa forma, cheia de códigos. Então, não podia tipo, falar formas quem que estratégicas, assim. Então, vamos supor, a carta para o Talisson. Eu sou o pastor da igreja, você é crente. Manda prender o Talisson. Perseguido, entendi. Na hora a carta ia chegar, ia te buscar você. Então, não podia falar o nome da pessoa. E todas as cartas têm o mesmo roteiro. Todas começam ao anjo. Depois o Senhor fala, conheço as tuas obras. Sim. Sei o que está acontecendo aí. Depois o Senhor faz um elogio. Sei da luta de vocês, da dificuldade. Depois uma repreensão. Sim. E depois uma promessa. Então, todas as cartas têm o mesmo roteiro, a mesma linguagem, roteiro. Se aplica às condições do lugar e da época daquele povo. Usa termos próprios daquele povo. E usa uma linguagem, o mesmo roteiro. Então, essas pessoas que receberam a carta, por exemplo, ali tinha um líder. Tinha um líder. Tinha um mensageiro. Ele era o anjo da igreja, não era um anjo que vinha do céu e ficava na igreja, né? Já teve gente que pensou isso, mas não é isso. Era o mensageiro, aquela pessoa que é responsável de levar a mensagem. Está aqui, ó. Sim. Tem essa mensagem para você levar.
Então é isso que João fez. Mandou para entendi. essas pessoas, tá? Interessante isso, né? Sobre esses códigos que João foi escrevendo, Todo Apocalipse. Sim, claro. É codificado. A palavra Apocalipse é aquilo que estava escondido e foi descoberto. Revelação. E até mesmo para a gente hoje ler o livro, né, completo de Apocalipse, talvez traga algumas dúvidas e algumas interpretações de uma linha teológica diferente, outros têm uma outra linha. Milhões. E tudo se deu por conta desses códigos, né, para chegar até a gente hoje, né? Porque senão não conseguiriam ter passado essas cartas. Tá, mas por que então que o Apocalipse ele é tão difícil de entender para a maioria das pessoas? Porque o Apocalipse ele utiliza códigos, mas códigos que referem à própria Bíblia. A toda a Bíblia. Ele usa o Cordeiro, né? Por exemplo, a gente sabe que é Jesus, você sabe que é Jesus. Sim. O povo sabia, mas Cordeiro, quem come Cordeiro, né? Na época, quem lesse achava que era criação. Então, o Apocalipse era para o povo de Deus entender. Só que a dificuldade hoje de entender o Apocalipse é a dificuldade de entender a Bíblia. O povo não lê a Bíblia, quando chega no final, no Apocalipse, você não sabe os códigos. Sim. Sobre essas pessoas que recebiam as cartas, né? Como que tá essas regiões hoje? Essas regiões ainda têm parte da, né, Sardes, Tiatira, enfim... Tem pessoas que permaneceram com esses ensinamentos hoje nessas regiões? Como que está? Não. Nada. Nenhum. Ninguém. Nem nas que mais foram elogiadas, que não tiveram críticas. Não. Sabe qual que durou mais? A pior. Laodiceia. Sério? É mesmo, pastor? Depois, no ano, eu não lembro exatamente o ano, teve o concílio de Laodiceia. A igreja lá perdurou mais do que todas as outras. Nossa, ela se arrependeu. A Laodiceia, que é quem a gente fala dela, né, para todo mundo, ela se arrependeu e perdurou. Então, o que aconteceu com aquela região da Ásia Menor, que a Bíblia fala, e hoje lá é Turquia. Tudo lá fica dentro do país da Turquia. Primeiro que se cumpriu aquilo que Jesus falou ali, né, para aquelas igrejas. Se vocês não mudarem, eu vou apagar a luz de vocês. Cada uma das 7 igrejas é representada por 7 tochas. As 7 tochas, os 7 candeeiros, Jesus falou, olha, se vocês não se arrependerem, a sua luz vai apagar. E o que acontece com muitas igrejas? Jesus passeou no meio das 7 igrejas. E ele passeia hoje em todas as igrejas. Mas algumas igrejas deixam a sua luz apagar. Então, durante a história, os muçulmanos tomaram toda aquela região. Só que para eles tomarem aquela região, primeiro a igreja foi se esfriando, foi se enfraquecendo. Então, hoje, a maioria dessas cidades é só pedra. Fui lá e vi só pedras, ruínas. Ao redor tem um comércio para atender os turistas. E algumas cidades, de fato, ainda existem, né? Como, por exemplo, Esmirna, Tiatira. O local existe ainda como cidade, mas não tem nenhuma igreja. Puxa. Cristãos na Turquia é menos de 2%, contando católicos, todos os tipos de cristãos, católicos, evangélicos, né, e ortodoxos, que são os cristãos lá da região do Oriente, né, que tem a igreja ortodoxa, que não é nem católica nem evangélica, e a maioria são estrangeiros, então 2%. Então, os muçulmanos tomaram toda aquela região. E, inclusive, eu estive na igreja de Santa Sofia, que é em Istambul, na Turquia, onde que por séculos foi a maior igreja do mundo. É uma das 7 maravilhas da arquitetura mundial. Uma igreja fabulosa. Hoje ela é uma mesquita. Olha. Uma mesquita dos muçulmanos. Eles se reúnem lá. Então, os muçulmanos cresceram, como estão crescendo, no mundo, no Brasil, populacionalmente, também alcançando pessoas, e lá, então, hoje não tem cristãos. Puxa, triste, Isso. né? Eu ia falar que é né? muito parecido com o Templo de Salomão, que hoje é uma baita de uma mesquita muçulmânica, né? Então, eu ia falar isso, por isso que eu falei aqui de canto aqui, mas deixei o senhor finalizar.
Pastor, e como que foi essa visita lá na Turquia, quando o senhor esteve lá? O que te chamou mais atenção? Porque o senhor estuda Apocalipse há 20 anos. Foi a primeira vez que o senhor esteve lá vendo tudo que o senhor sempre estudou, vendo de perto? Foi a primeira vez? Sim, foi a única vez e me preparei por anos, né? Juntando dinheiro, me preparando para isso. E já fui com o roteiro, já sabendo o que ia acontecer e o que eu queria ver. Sim. E fui surpreendido por muitas coisas que eu já tinha lido em livros e que cheguei lá era muito além do que eu imaginava, né? E a beleza daquelas cidades. Por exemplo, 2 fatos assim que me alarmaram muito foi quando o Senhor fala, né, para Pérgamo, né, sobre a pedrinha branca. Vou te dar uma pedrinha branca. Eu já sabia que a pedra branca era um símbolo de perdão, presentes, lembrancinhas, convites eram escritos em pedras brancas. Pérgamo dizia na história, né? Usava-se isso. Escravos recebiam a alforria. O patrão dava uma pedra branca escrito. E também no tribunal, quando a pessoa era absolvida, saía com uma pedra branca na mão. Então, quando Jesus fala assim, vocês vão ganhar uma pedra branca, é porque lá em Pérgamo se usava pedras brancas, que eu não sabia. É que a cidade toda é forrada de pedras brancas e pedras pretas. É combinado. A cidade tem pedras pretas e brancas. Então, templos, casas, colunas. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca. Então, partes pretas e branco. Entendeu? Tipo um xadrez. E o chão todo forrado de pedras pretas e pedras brancas. Então, lindo. Então, assim, quando eu cheguei lá, e aquilo tudo fez tanto sentido para mim, né? E aí eu trouxe a pedrinha branca, teve gente que pediu pedra, mas eu não dou. Legal. Não tem significado espiritual nenhum, né? Só para lembrar, uma né? recordação, né? Eu fiz o depoimento, né? O documentário lá, gravei tudo e tal. E, ou seja, realmente faz sentido. E quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia sobre a água morna, que dá vontade de vomitar, eu estive lá em Laodiceia, e eu vi as fontes que chegam em Laodiceia, né? Pamukkale lá, aquela região que tem aquelas águas que descem assim, coisa mais linda, né? Tudo branco assim, lindo, uma das 7 maravilhas do mundo aquilo. Então a água desce morna, que é uma região vulcânica, e vi os encanamentos todos que vão até Laodiceia. Então eles tinham todo um sistema que a água chegava, só que a água chegava morna e o povo ficava ali, né, beber a água dava aquela embrulhava o estômago, né, das pessoas. Então quando Jesus falou para Laodiceia da água morna, era isso, porque eles tinham um sistema, e lá é muito cheio de fontes de águas, mas todas saem quentes e chegam morna em Laodiceia. Então, quando Jesus falou assim, vocês para mim são mornos, Jesus estava usando literalmente a luta diária que eles tinham de beber uma água que fazia mal-estar. E a cidade é um luxo fenomenal. É mesmo, que interessante isso, A né, gente estava falando sobre aqui, né, Ana? Eu até comentei com ela sobre a carta para Tiatira. Tiatira, eu ouvi falar, eu acho que até o pastor Rodrigo Silva, né, ele é um arqueólogo. Sim. E ele falou sobre a igreja de Tiatira, que era uma igreja muito conhecida pelo bronze. E a carta ela é escrita falando assim... Escreva Tiatira aos anjos da igreja, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo e que tem os pés como uma fornalha de bronze. Então, são esses códigos intencionais, claro que revelado por Deus, porque Deus é quem sabe tudo isso, e também é uma forma muito pessoal de tratar aquele assunto, não é? Muito direta, né? Olha, muito direta, exato, isso. Vocês mexem com fornalhas de fogo, o meu olho. Porque Isso você já olhou uma fornalha de fogo, chegou perto, você não consegue enxergar. Pois ele falou, pois vocês não conseguem olhar para a fornalha. Meu olho é mais forte que uma fornalha. Vocês forjam o bronze, era a tecnologia máxima da época. Né? O meu pé, eu piso o bronze. Eu piso o bronze. Ou seja, leva o peso do bronze. O meu pé quando pisa, eu piso o bronze. Então, ele sempre usava, quando o Senhor fala, né, da coluna, fartei coluna no santuário de Deus, ele estava falando dos terremotos que haviam ali em Filadélfia. Terremotos que haviam vários desses lugares. Uma região sísmica de muitos tremores. Então, quando ele fala disso,
está falando, olha, você vai ser uma coluna. E, por exemplo, lá em Filadélfia, ficaram colunas. Tudo ruiu e as colunas ficaram. Olha! Ou seja, aquelas colunas mostram, ou seja, o Senhor prometeu que quem for coluna vai cair tudo, mas a coluna fica de pé. Nossa. Então ele dava essa lição muito direta dentro daquilo que eles viviam. Usando a linguagem, por exemplo, Laodiceia, eles produziam colírios, eles produziam moedas de ouro e linho fino, caríssimo. Né? A Lídia, lá de Atos 16, ela era de Tiatira, vendia tecidos púrpura, de linho e tal. Então ela tinha uma indústria têxtil, uma indústria de medicina dos olhos e tinha de joias e de moedas e de um sistema bancário. Jesus falou com eles, vocês são pobres, são cegos e estão nus. Vocês querem colírio? Eu tenho. Vocês querem roupa? Eu visto. E eu tenho ouro, mas eu dou de graça para vocês. Olha. Então Jesus usou todo o orgulho daquela cidade, que era a sua riqueza, a sua medicina e as suas vestes. Olha, para mim vocês estão todo mundo cegos, estão todos pobres e estão nus. Eu vejo, eu sei de tudo. Então Jesus era muito... Imagina você receber uma carta assim de alguém te falando justamente lá. Ou seja, ele foi duro com eles. Realmente sabe o que você é. Pois é, né? Porque, assim, nessa época Jesus já tinha passado pela terra, já tinha subido aos céus, e quando ele escreve essas cartas, como que será que deve ter sido a reação da igreja de receber algo que revelasse exatamente isso, né? Aí, voltando um pouquinho para João, pastor, como que foi essa revelação de Deus para João? Isso foi alguns dias? Tem como saber isso? Ele demorou para escrever essas cartas? Como que foi isso? Eu acredito que foi demorado, né? A maioria dos estudiosos pensa que foi demorado, não foi rápido, né? A partir do ano 90, provavelmente. E o ano 95 é que é o ápice que se acredita que o texto estava sendo escrito. Ano 98... Depois de Cristo, João já foi solto e ele viveu até o ano 103. E aí foi para Éfeso, foi lá para essa região e ali ele viveu o resto da sua vida. Então a igreja recebia isso, era um impacto. Né? A notícia andava, eles faziam cópias, né? Copiavam o texto, escreviam em paredes, em pedras, em colunas, para ter aquele texto guardado e o texto era reproduzido. Como se hoje fosse compartilhado, né? Uma postagem e que dá aquele alvoroço todo, dá aquele interesse. Era assim naquele momento. Mas João tinha uma intimidade muito grande com Jesus. Ele conheceu Jesus intimamente. Em vários momentos que Jesus precisava ficar sozinho, às vezes ele levava Pedro, Tiago e João. Tinha aquele grupo dos discípulos, mas tinha um outro grupo menor. Um grupo mais confidente, mais próximo. Alguns milagres foram só eles que viram. A transfiguração foram só eles que viram. Então ele tinha uma intimidade profunda com Jesus. O Jesus realmente se manifestava a ele. Eu creio que nessas revelações ele via literalmente Jesus, como no capítulo 4, diz aqui no capítulo 4 que João é transportado até o céu, uma porta aberta e vê o trono de Deus. Então, realmente, Deus pegou João e levou lá. Está escrito aqui. Eu creio que foi assim. João, ele tinha revelações. E o Senhor falava, escreve, escreve. E aí ele escrevia. Por que escreve? Por causa de nós. Para que chegasse até esta geração. Esse texto foi perseguido. Esse texto foi ocultado realmente até nos seus códigos, né? Para que não todos pudessem entender, mas aqueles que querem. E hoje está sendo lido por nós. Eu fico viajando um pouco em como que João via essas coisas. Ele viu realmente os tempos, né, pastor? Viu o agora, como que... Bom, não sei se é agora que Jesus vai voltar, nesse tempo, né? Eu acredito que está muito perto, eu sinto isso, que está muito perto. Vamos supor que seja por esse tempo. João vendo a modernidade, sabe? A gente deve ter sido uma coisa muito extraordinária para ele. Certeza. Ele não tinha nada do que a gente tem hoje. Os livros, por exemplo, né? Que não eram dessa forma. E penso até que talvez por isso algumas coisas não estejam no nosso linguajar, né?
Porque como que ele iria descrever, sei lá, um tanque de guerra, coisas nesse sentido, né? E aí eu viajo muito nessa coisa toda de como que ele escreveu. E aí, pastor, no Apocalipse inteiro, o que o senhor mais gosta, assim? O que mais te chama a atenção desse livro? Qual que é o ápice pro senhor, assim? Poxa, acho que é difícil até responder, porque é praticamente tudo, né? Mas, como você falou no começo, Ana, que você tinha medo. Eu me lembro que eu também tinha medo. Então, o que mais me marca no Apocalipse é esperança. O Apocalipse é um livro, não é um livro de desgraça, de destruição. Ele é uma péssima notícia para quem não quer Jesus, mas é a melhor notícia para quem vai estar no céu. Então, eu vejo a gente entrando no céu. Eu fico assim, imaginando aqui. Eu me lembro quando era criança, certa vez um pregador, estava chovendo, né? E ele combinou com um cara que estava lá atrás. E ele começou a pregar e estava dando um trovão. E aquele dia assim, o cara falando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Já pensou se Jesus voltasse? Agora! E aí o cara apagou todas as luzes da igreja, assim, o povo, todo mundo caiu no chão. Eu mesmo fui um que ajoelhei e falei: Jesus voltou, eu vou ficar. Então é o seguinte, foi bom, sabe? Foi bom. Então, teatro sobre a volta de Jesus, então aquilo assim tirava o meu sono. Eu via assim o juízo final, meu Deus, eu fiz uma coisa errada, e no juízo final Deus vai falar e tal. Então, aquele medo todo se transformou em esperança. Nós estaremos lá. Tudo isso vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Amém. Então, vai ser glória. Então, se você ler, que tem textos lindos. Inclusive o Apocalipse, a linguagem dele, se você pegar e ver, algumas Bíblias têm esse recuo de texto, que transforma o texto de narração para poesia, né? Quando o texto está assim, todo quadradinho, Uhum. depois ele fica, né? Mais Juntinho, curto aqui. centralizado. Sim. E isso vai mostrar por que tem tanto isso, né? Porque é um cuidado que o impressor teve de seguir mais próximo do original e mostrar esses recuos de texto para falar que são cânticos. Olha o tanto de cânticos. Sim. Capítulo Entendi. 5 é um culto, capítulo 6 tem também cântico, capítulo 7 é outro culto, é praticamente um culto. E cantou, e quem cantou? Foram os 4 seres viventes, foram os anjos, foram a multidão. Todo mundo canta o tempo todo, o povo canta nesse livro. Então, é um culto, é uma adoração. A adoração, ela é uma das chaves para a compreensão do Apocalipse. Você vê a adoração. E você vê também o contrário da adoração, que é a adoração para o anticristo, a adoração do mundo, a adoração do pecado, que é o oposto. E aí o Senhor vai mostrando que ele vai se revelar na adoração, então nós vamos chegar no céu cantando. E para sempre vamos adorar o Senhor. Já viu aquilo que você, quando você está no culto assim, você sente a glória, a presença de Deus, você fecha o olho, assim, na hora que você abre assim, você... Onde é que eu tô, né? Tipo assim, é tão forte que parece que você foi transportado. Aquilo ali você está vivendo alguns minutos da eternidade. Sim. Aquilo que vai ser para sempre. A minha dúvida aqui seria agora, voltando para as cartas ali. Deus, como você falou, cada carta ela tem uma estrutura, né? E são uma estrutura para todas as cartas, tem todo o seu... Ela é muito bem planejada. E o final fala sobre promessas, né? E aqueles que entenderem a mensagem e de fato pegassem ela e vivessem aquilo como verdade. E Deus ele fala de promessas ali. Eu queria que você pudesse falar um pouco para nós sobre as promessas, explicar algumas. Então, essas 7 promessas são lindas, né? Inclusive, você pode pregar elas, né? São 7 bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado ou feliz, de acordo com a tradução, ela vai se repetir 7 vezes, né? E o 7 é perfeito. Perfeito. Então, as 7 promessas do Apocalipse. Então, isso tudo o Senhor fala com a igreja, corrige, mas ele fala: eu tenho uma promessa para você. E aí a promessa começa assim: ao vencedor. Quem for o vencedor. Essa palavra vencedor, ou seja, aquele que lutou. Então, ele fala para algumas igrejas: está acontecendo isso, aquilo, tem problemas, eu sei de tudo. Estou andando no meio das igrejas, mas aquele que vencer vai receber a promessa. Ou seja, o Apocalipse tem isso. A esperança, a adoração,
É promessas. Na verdade, o pior do Apocalipse não é o que está aqui no texto. É o que você vê nos jornais. É É o verdade. que você vê nas notícias. Aquilo é muito pior. Já vi situações da igreja que alguém fala assim, não, pastor, crianças vão ver isso aí que você está pregando. Eu falei, não, eles veem coisas muito piores nos desenhos animados, inclusive. Coisas muito mais violentas, hoje, né? mais macabras, sendo que aqui tem, na verdade, esperança. Ele mostra a morte, ele mostra as trevas, mas ele mostra a vida, ele mostra a luz. Então é isso que Jesus faz. Então, as promessas, você chegou aí numa das chaves, no centro do texto do Apocalipse. Ele é cheio de promessas. Ele termina lá no final do livro de Apocalipse com promessas, com o rio da água da vida, a cidade santa, a glória celestial, o banquete, todas as promessas. Então, realmente é isso. Eu fico até emocionado, os meus olhos ficam todo lacrimejando aqui, eu arrepio todo, que é muito gostoso a gente ouvir isso, sabe? O Thaleson é do Ministério do Choro aqui da igreja. Ele é um dos que está sempre chorando, Nossa. né? Com essas coisas, assim, de Deus. Mas realmente é muito emocionante. E um dos motivos, pastor, que o senhor disse também que tinha medo do Apocalipse, e eu acho que talvez as igrejas, de modo geral, né, focam muito nas partes ruins, e por isso que a gente costuma ter o medo sobre o que vai acontecer. E a gente não ouve tanto as promessas que tem em Apocalipse. Não ouve que a volta ela é boa. Então, quando eu ouvia que era pequena e eu ouvia que Jesus ia voltar, eu não queria. Porque para ele voltar, eu sabia que tinha coisas ruins para acontecer. E depois, isso tem pouco tempo, já grande agora, né? Que eu fui entender que para ele voltar, são coisas boas para quem crê, e principalmente o livro de Apocalipse começa com uma promessa, né? Falando de quem guarda, quem ouve, guarda as palavras. E aí aquilo já me tranquilizou, e eu deixei de ter medo do Apocalipse por conta simplesmente dessas promessas. E as desgraças estão lá fora no mundo. Estão lá fora. Uhum. Então o Senhor mostra o que é a verdade para trazer a esperança. Ele sobrepõe. Ele informa aquilo que é ruim, mas ele sobrepõe. E essa promessa que você disse no versículo 3, quando fala bem-aventurado aquele que guarda e ouve essas palavras, ela é o principal também. Por quê? Porque aquele que não sabe, como que vai ser? Como que vai ser? Então aqui você tem que guardar. Tem coisas que você só vai entender quando acontecer. Então você, por exemplo, falou que igual que tem a quinta trombeta. Você falou a questão, por exemplo, um tanque de guerra, um avião. Ele fala, né, que ele viu a cabeça dele solta fogo, é um cavalo, mas será que ele viu uma máquina? Parece um cavalo, tá andando, deve ser um cavalo. Ele tem toda uma armadura, armadura de ferro, a boca dele solta fogo, ou seja, pode ser um canhão de guerra, ele viu uma águia, um dragão, pode ser, né, como é que ele ia descrever aquilo, né, se ele vê assim, um avião, por exemplo. Então ele usou linguagens simbólicas que se aplicavam à época, mas também tem significado para nós. Sim. Então, hoje, por exemplo, quando você leu, por exemplo, preguei o Apocalipse há muitos anos. O quarto selo, por exemplo, no capítulo 6, ele fala das epidemias. Eu falava, né, o quarto selo, que é o quarto cavaleiro, cavaleiro amarelo, vai vir epidemias, doenças, global, tal. Anos e anos eu falei isso. E aí? Que dia que meus olhos abriu? Quando que meus olhos entendeu? E hoje, se eu falar para vocês de epidemia, vocês entendem? Você sabe o que significa epidemia? Com certeza. Pois é, mas em 2019, se eu falar, você fala assim, tá, nada, deve ser uma doença nem que vai imaginava. Vir. Então, o que é isso? Revelação. Exato. Essa geração teve os olhos abertos. O quinto selo, o que é o selo? Uma senha, uma chave. O texto está guardado. No momento certo, o texto será aberto. Em 2020, o quinto selo se abriu para nós. Literalmente. Para sempre, o mundo saberá. Já houveram outras epidemias, mas para sempre o mundo saberá. O que é uma epidemia? Você sabe. Até então, você poderia ler e ficar imaginando o que será que é. Então, o texto vai fazendo isso, ele vai sendo revelado. Deus vai trazendo esperança. Ou seja, naquele momento da pandemia, foi um terror, um pânico. Hoje nós já temos esperança, estamos preparando. A igreja sobreviveu, a igreja foi sacudida, peneirada, e aqueles que creem se tornaram mais fortes. E assim será com a igreja.
Você tem alguma pergunta, Thaleson? Não, eu só comentasse falando que tinha medo do apocalipse. Eu também morria de medo quando menor, porque mesmo não sendo evangélico na época, minha mãe ela botava muito pra tocar lá no CD na rádio lá, os louvores da Aline Barros. Aline Barros, não minto, Damares. E a Damares tinha um específico de apocalipse. E eu e a minha mãe sempre fomos nós dois, né? Eu e meu pai, a gente não cresceu juntos. Então, naquela parte que falava assim, filho para um lado e a mãe para o outro, nossa, eu me desesperava, porque cara, tipo, Jesus vai voltar e eu vou perder a minha mãe, que era tudo que eu tinha ali na época. E eu tinha muito medo. Hoje eu tenho muito mais conhecimento sobre, mais noção, mas antes era um medo que só. Pois é o que a gente era ensinado pequeno, né? A parte ruim, O jeito né? de pregar, né? O jeito de pregar. E assim, eu ouvia muito o que as pessoas falavam. Por eu ser criança naquela época, eu não participavam das pregações em si, né? Quando se falavam de Apocalipse. Então, chegava menos informação ainda, né? Ouvia aquelas coisas por alto, assim. Essas notícias de guerra, a gente não vivenciou, né? Um tempo atrás. Foi, assim, não a gente mesmo, né? Agora tá vendo lá na Ucrânia, vendo coisas que pode invadir, a Rússia pode invadir Taiwan, China, sei lá, enfim, um monte de mas coisas é cumprimento que de são... profecia, você sabia que a guerra da Ucrânia está na Bíblia? É mesmo, Ezequiel pastor? 38, 39. Sério? Gog e Magog, é lá. Essa já é a guerra O de mal Gog. virá do norte. Eles vão tumultuar o mundo. Uma nação soberba que vai tentar controlar todo mundo. E Apocalipse fala do Gog e Magog, da guerras no final, e essa guerra que vai ter esse alcance mundial. Então, sobre essa questão da esperança e do Apocalipse, da forma de pregar, eu também tenho essa visão de que, aliás, eu vejo na Bíblia, de que verdadeiramente a igreja tem que, às vezes, fazer isso. Sim. Dar aquele choque. Porque se eu só pregar bondade, que Jesus é bom, te ama, e sem mostrar a realidade, e Jesus não fez isso na Bíblia. Ok? Então, naquele tempo, às vezes, fazia isso de uma maneira mais severa, hoje está faltando. Como também está faltando um estudo enfático, porque essa é a mensagem da igreja hoje. Qual é a mensagem da igreja hoje? É o Apocalipse. Nós precisamos entrar nele. Porque é o que está acontecendo nos nossos olhos. Está se cumprindo as profecias. Essa guerra é profética. Só que uma grande coisa, aí no caso uma visão minha que eu vou falar, né, aqui, pedir licença para falar, caso alguém pense diferente, com todo respeito, mas que está na Bíblia, bem claramente na Bíblia. Jesus falou que a igreja primeiro vai passar por tribulação. Mateus 24, 29 diz, logo após a tribulação. Aí ele fala que ele voltará. Muitos cristãos brasileiros, a maioria dos cristãos brasileiros acreditam que a igreja não passará por tribulação. Isso é um grande erro. Porque uma coisa é eu pegar meu filho e ensinar ele que o fogo queima. O perigo de atravessar uma rua. As tribulações, as dificuldades, ensinar ele, por exemplo, a ter uma frustração, a amadurecer. Outra coisa, ele ser mimado. Não vai ter problema, o papai resolve. Então, nós vivemos uma geração de cristãos que, por décadas, no Brasil, foi ensinado dessa forma de pregar, mas explicado, olha, a igreja não vai passar por tribulação. Isso foi um erro horrível. Sendo que muitos textos, lá em Apocalipse 7, 14, fala, quando vê a grande multidão incontável que chega no céu, ele pergunta, de onde vocês vieram? Viemos da grande tribulação. Ou seja, a igreja vai passar e tem passado e está apertando cada dia mais. Ela passará por uma grande tribulação para ela ser peneirada, preparada, e aí um grande avivamento, que também é promessa de Mateus 24, de Marcos 13, o sermão de Jesus, onde Jesus faz o apocalipse dele. Você pode comparar na Bíblia, eu sempre ensino. Abra sua Bíblia, uma Bíblia, pega 3 Bíblias. Uma Bíblia em Mateus 24, outra em Marcos 13, outra em Lucas 21. Os 3 textos são paralelos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus fazendo o sermão apocalíptico dele. Então ele está falando como que ele vai voltar. E ele fala bem claro, a ordem do texto vem.
Fala o princípio das dores, a grande tribulação, depois a vinda do Filho do Homem, depois o juízo final. Ou seja, a ordem do texto não pode ser trocada. Então, por décadas, as pessoas trocaram a ordem do texto. Colocaram, primeiro, a volta de Jesus, depois a grande tribulação. Não está assim na minha Bíblia. Nem no Apocalipse. Primeiro a grande tribulação, depois a volta de Jesus. Então, é preciso fazer esse choque. E é preciso, ao mesmo tempo, preparar a igreja. Olha, o que é uma igreja preparada para vencer tribulação? Você saber, olha, você vai ter lutas, você vai ter dificuldades. Quantos cristãos aí mimados, então, converteram, vem para Jesus acabar os seus problemas, depois vem problema, a pessoa fica decepcionada. É verdade. Sendo que o verdadeiro evangelho te traz maturidade, entendeu? Então é importante a gente fazer isso e compreender também. O senhor falou, né, agora sobre a isenção de problemas que algumas igrejas têm pregado, né? E o senhor tem percebido que o Apocalipse tem deixado de ser pregado para dar lugar a esse evangelho da prosperidade, da felicidade, sabe? De que tudo vai ficar bem. Da facilidade, né? Que você não precisa se arrepender, porque Jesus já morreu por você, tá tudo bem. O senhor tem percebido esse aumento? O pior de não se pregar o Apocalipse é pregá-lo errado. Muita gente faz. Pega trechos, vai recortando, pega um pedacinho separado, sem aquele estudo, sabe? De que o Apocalipse, ele tem uma linha de raciocínio. Vou resumir o Apocalipse aqui em 30 segundos, posso? Pode, claro. O Apocalipse tem 4 grandes visões. 4 grandes visões. Primeiro vê 7 igrejas, depois 7 selos, depois 7 trombetas e 7 taças. Quando se cumprem as 7 igrejas, se abrem 7 selos. Quando se abrem 7 selos, no 7º, tocam 7 trombetas. E quando tocam 7ª trombetas, na 7ª, começam a cair 7 taças. Você vê um desdobramento das visões. Entre as 4 grandes visões tem um recheio de outras visões. Mas o processo é lógico. A igreja primeiro, 7 igrejas, o tempo da igreja. Depois os selos. O que são os selos? O livro é aberto. Totalmente, a última geração terá o livro totalmente revelado. Uau. Depois, os selos são para a igreja. A igreja está aqui. Tocam 7 trombetas. A trombeta não é para a igreja, é para o mundo. Uma sirene avisando, Jesus está voltando, está chegando. E a 7ª trombeta, a volta de Jesus. E as 7 taças, o juízo final sobre o mundo. Então, essas 4 visões, se você decorar isso, se você ler a Bíblia, o Apocalipse, meditando nesse desdobramento, enxergar 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, você vai entender todo o processo das visões e nós estaremos preparados. Epa, 4º selo, ou 5º selo. O que vai vir depois? A igreja estará pronta. O senhor falou que as trombetas são para o mundo? Então, nessa fase, a gente estaria aqui? Com certeza. Passa todo o processo A aqui. igreja... Eu já estou entrando em outro negócio, porque eu vou me empolgando. Mas isso é tão sério, Ana, porque a igreja entendeu, muitas vezes, um dos motivos do descaso para o Apocalipse é isso. Não vou estar aqui. Isso aqui não é para mim, não. Não, minha irmã. Sinto muito te informar. Nós estaremos aqui. Entendi. E teremos grande livramento. O povo de Deus terá livramento. Muitos morrerão. Mas o Senhor dá promessa para aqueles que morrerem pela sua fé. Haverá perseguição. Mas Ele promete grandes livramentos. Ele promete guardar o seu povo na tribulação. Quando na Bíblia que Deus tirou e impediu o povo de passar por tribulação? Ele não vai tirar você da tribulação. Ele vai estar conosco na tribulação. Então, essa é uma visão que muda a sua forma de ler, e aí você vai ter que ler, porque você vai estar aqui. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que há esse descaso que você me perguntou. Primeiro que é um erro histórico, teológico, muito brasileiro, que foi ensinado que não, a igreja não vai estar. Não vai estar. E até a forma de pregar algum, você vai ficar, a igreja vai subir. Sua mãe vai, você vai ficar. Não. No arrebatamento, não tem como separar
não mudar a ordem do texto, como eu falei, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que é o Apocalipse que Jesus fez, ele falou e deixou em ordem, que confere com o Apocalipse de João. Não podemos mudar a ordem do texto. Não, eu não tenho esse direito. Alguém tem esse direito? Não tem esse direito. E está muito claro. Primeiro, o princípio das dores, grande tribulação, depois a volta de Jesus e o juízo final. Aí na volta de Jesus está junto o arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos. A maioria do pessoal que prega arrebatamento da igreja esquece de um detalhe. Antes da igreja arrebatar, os mortos vão ressuscitar primeiro. Ainda diz o texto, os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro as catatumbas vão abrir. Os mortos que caíram na água vão levantar. Até o que virou cinza. Vai juntar de onde tiver. Vai juntar ossada, igual diz Ezequiel 37. Vai reunir em Apocalipse 20. Até aquele que estiver no mar vai sair dentro da água. Meu Deus, pensa. Que estiver nas catatumbas. Então, imagina um evento desse. Vai ser que nem, licença, o filme da Marvel que saiu um tempo atrás, e do Ultimato, que é onde eles fizeram a reversão do que o Thanos fez. Ele estalou o dedo, todo mundo sumiu. Estalou o dedo, todo mundo foi aparecendo assim. Então vai ser tipo isso. E essas histórias de zumbis também é tipo uma ideia pra tentar deturpar a ressurreição, tá? É mesmo, pastor? Lógico. Isso é tudo oculto, um ocultismo. Porque os mortos ressuscitarão, a nossa fé acredita nisso. A nossa fé é ressurreição. Olha o poder daquela igreja primitiva. Eles acreditavam o seguinte, não tem problema nem se você me matar. Pode me matar, porque eu vou ressuscitar. Então eles acreditavam nisso, era tão forte a fé da ressurreição. Então, o evento da ressurreição não pode ser separado da volta de Jesus nem do arrebatamento. Então o pessoal prega aí aqueles filmes do arrebatamento, que parece? Gente, que confusão. Depois vai ter a tribulação? Tá errado, gente. Na Bíblia não diz assim. Infelizmente tem até filmes. Primeiro, ressuscitam os mortos. Está muito claro no texto. Depois, em seguida, quase simultâneo, num piscar de olhos, diz o texto, a igreja é arrebatada. E então, todo mundo se reúne nos ares. Aí há o juízo final. Teve um texto, tem vários textos que explicam isso, né? Em Coríntios 15, tá? Coríntios 15 explica o processo da ressurreição com clareza, tá? E você pode ver na 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Quando fala da ressurreição dos mortos, né? Quando fala assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a última trombeta, aí lembra das 7 trombetas, de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O texto diz, depois nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, e juntamente com eles nas nuvens nos encontraremos com o Senhor. Então o texto é muito claro. Então, o evento é um só, volta de Jesus, arrebatamento e ressurreição dos mortos é uma coisa só. Isso é tão interessante porque, tipo, geralmente fala, a gente vai se encontrar novamente lá em cima. Mas o ser correto, então, seria que nós ainda vamos nos reencontrar aqui, tipo, possivelmente. Sim, vai ser um evento enorme. É um engano você pregar a volta de Jesus oculta. Jesus vai voltar, ninguém vai ver, o povo vai sumir. Então vai ser um contexto completo. A partir daí, já inicia o juízo de Deus. Porque existem, né, muitas correntes que falam sobre essa volta oculta. Tem até, se eu não me engano, eu não lembro... Novela, filme, livro. Sim, eu não vou me lembrar qual companhia aérea, que há um tempo atrás também, não sei qual... Sim, história, tem esse mesmo. Que era sempre, não sei se você sabe dessa história, era um piloto não cristão e um cristão, né? Tinha que ter um não cristão, para caso do arrebatamento acontecesse, o avião não caísse. Tem essa sim, história. Só que tem filmes que falam isso. Só que, na verdade, quando a volta de Jesus for mesmo, o mundo vai parar. Lembra da pandemia, quando o mundo parou, os aviões pararam de voar? Houve silêncio no céu, como diz Apocalipse 8, né? Houve silêncio no céu. Gente, vai parar. Ok.
E uma coisa que eu queria perguntar aqui também é que João, ele recebeu visões diretamente de Cristo, de Deus para ele. E eu queria perguntar, mais alguém, eu sei que Daniel, ele também recebeu algumas visões sobre a besta, o anticristo e tudo mais. Queria saber se mais alguém, homem de Deus, ou mulher talvez também, né, Sim. recebeu também. Sim, com certeza. Por exemplo, o livro de Daniel na Bíblia, Aham. ele é um apocalipse. É um Isso aí. texto apocalíptico e, inclusive, na minha opinião, na opinião da maioria, é até mais difícil do que o Apocalipse de João. Uhum. Tá? Porque Daniel escreve num contexto muito mais difícil. Zacarias também, no Antigo Testamento, tem textos apocalípticos, o Tem. próprio Ezequiel. Então, toda a Bíblia, desde a Gênesis 3, quando fala da semente da mulher, daquele que vai pisar na cabeça da serpente, Uhum. ali já começou o Apocalipse, em Gênesis. Uhum. Então, toda a Bíblia tem isso. E é interessante, quando você pergunta se tem mais algum texto, eu peço muito que antes de ler o Apocalipse, lá de João, Aham. leia os textos apocalípticos de Paulo, leia o texto apocalíptico lá de Daniel, por exemplo, que é muito forte, que explica muitos fatos do fim dos tempos, do anticristo, por exemplo. Leia o Apocalipse de Jesus em Mateus 24. Mateus 24? Não, tô te falando, é o que eu estou sempre ok. peço. Aham, entendi. Leia o Apocalipse de Jesus, porque você perguntou se tem mais textos. Sim, Esse tem. de Jesus, que Jesus faz o Apocalipse dele, ele conta como que ele vai voltar. Não é Paulo que está contando, não é João que está contando, é ele que está contando. Uhum. Eu entendo que na Bíblia a chave para a compreensão dos outros textos é o Apocalipse de Jesus, que está narrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Na mesma sequência. Você não pode mudar a sequência. Então, se ele citou. Então, quando você procura outros textos, e quando alguém me pergunta, pastor, qual livro que eu posso ler sobre o Apocalipse? Eu falo, lê Mateus 24. Porque você vai achar livro de tudo quanto é tipo. Então, tudo bem. Existem livros bons que podem ser indicados, mas lê na Bíblia. Uhum. Lê na sua Bíblia. E peça o Espírito Santo para te revelar, porque o Apocalipse muita coisa está oculta. E ela vai ser revelada para nós agora. A igreja vai receber revelação do Apocalipse. Mateus 24 é como se fosse até um resumo, né? É o sermão profético. Vê tudo explicadinho ali, e aí você vai ver Apocalipse, tá mais esmiuçado, né? Por conta da visão que ele recebeu. Eu acho interessante. Mas o roteiro é Mateus 24. Sim. E o 25 é o juízo final. É muito interessante isso. Se você ler isso, sua mente vai abrir para a interpretação do Apocalipse. Ah, boa dica aí, ó. Pra quem tá em casa, se vocês ainda não leram. E se você já leu, lê de novo, né, gente? Exatamente. E ler intencionalmente. Né? Que às vezes você lê assim e não vê que tem uma ordem lógica. E tem uma ordem lógica. O Apocalipse é um texto literário muito bem construído, colocado em ordem. Tá? Muito bem elaborado. E com papel, caneta do lado, ó, olho atento, né? Então, pastor, o senhor gostaria de deixar alguma fala a mais, algo que a gente não falou aqui, que o senhor acha assim, que é relevante pro pessoal lá de casa? O senhor Sim. gostaria? Estude o Apocalipse. Leia. Leve a sério. Se você segue pessoas, livros que você lê, ok, benção. Tá? Eu tenho um canal no YouTube, tá? Só pesquisar meu nome. Ah, que legal. Pastor Elfani Nolasco Rodrigues. Eu tenho muitos vídeos sobre o Apocalipse. Ah, interessante. E tem a minha viagem, todo o documentário da Turquia tá lá. Que legal. Então, o pessoal pode seguir. Eu tenho um livro, e-book, tá na Amazon, tá? Ele chama-se Manual Simbólico do Apocalipse, onde eu faço tipo um dicionáriozinho, por exemplo, com significado de palavras que tem, por exemplo, os números do Apocalipse. Qual é o significado de cada número? Ah, que interessante. De cores, por exemplo, que significa cavalo, que significa anjo, que significa, entendeu? É um dicionário. É como se fosse isso. Eu tentei fazer um manual. Então, é um e-book chamado Manual Simbólico do Apocalipse. Você pode baixar, tá? Tá na Amazon. Eu não sei o dia que vocês vão lançar esse podcast, não, até falava, por exemplo, eu posso botar ele de graça, né? Porque eu acho que é R$5 também, mas posso até botar ele um período de graça lá para o pessoal baixar, né, depois. Então fica de olho, que uma hora eu coloco de graça. A gente avisa. Sempre que eles deixam, eu ponho de graça lá, tipo assim, uma vez ao mês ou a cada 2 meses, eu coloco de graça para o pessoal baixar esse e-book, que também tem a opção de comprar impresso lá.
Então, é isso que eu queria falar, né? Você estude, né? Eu estudo. O estudar da gente, estamos à disposição. O Apocalipse é apaixonante. O Apocalipse é a mensagem da igreja para o último tempo. Nós temos que ler. E Jesus falava, né, lá em Mateus 24, quem lê, entenda. E quem não lê? Amém. E a gente fala, então, para quem não consegue, né? Gente, se você estiver assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar essas informações aqui que o pastor Elfani falou na descrição, o link do canal dele, o livro da Amazon, a gente vai deixar aqui no box de informações. Se você não estiver vendo pelo YouTube, vá lá ver. Vá lá que vai estar tudo explicadinho lá na descrição do vídeo. Ok, então, agradecer a sua presença, né, pastor? Agradecer por estar aqui com a gente, pelo tanto de conhecimento que a gente adquiriu aqui juntos. Agradecer também a Deus por se fazer presente. Amém. Porque no início convidamos ele a estar à mesa e ele esteve. E é isso, galera. Agradecer a todos vocês por estarem aqui, por terem nos assistido. E é isso, amém? Amém. Amém. Pastor, muito obrigada. Volte mais vezes. A gente amou esse bate-papo aqui. Tem muito mais coisas que a gente gostaria de perguntar. Tenho certeza que o Thalisson também. Mas a gente segurou para, quem sabe, um próximo bate-papo. Senão a gente ia fugir bastante da proposta inicial. E a gente gostou muito da sua presença aqui. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe grandiosamente. Amém. É isso, gente. Fica com Deus. Até mais.